Graça e paz, queridos, bom dia, seja bem-vindo à Escola dos 5 Ministérios, mais uma aula, a quinta aula da Escola dos 5 Ministérios. Estamos falando sobre o caminho do vencedor, né? E hoje sobre a economia de Deus, né? O tema é a economia, a administração, o governo de Deus, como Deus governa a terra, como Deus governa todas as coisas. Seja bem-vindo, né? Eu sou o pastor Fábio. E o Senhor colocou no nosso coração de fazer, desde o dia 16 de março ao 16 de abril, de terça a sexta-feira, uma aula por dia, expondo as Escrituras de uma forma simples, fácil, né, numa lousa. Não é um culto, viu, querido? Nós não estamos aqui realizando um culto, apesar de tudo que se envolve Deus, é cultuar a Deus, mas uma aula, né? Aprendendo, e o Senhor colocou no meu coração de fazermos e incentivar todos do Facebook aí, do Instagram, ou que seja, a aprender, a estudar, a estar aprendendo mais das Escrituras, ok, querido? Quero que você possa participar conosco. Teremos mais uma aula. Lembrando, nós temos aí embaixo, aí eu vou estar postando agora, quando eu for compartilhar os links, eu vou compartilhar aí abaixo nos comentários, o link, né, do WhatsApp, onde eu tenho um grupo chamado Escola dos 5 Ministérios. Se você quiser fazer parte, lá eu posto estudos, lá eu posto banner, lá eu comento, lá nós damos aula. Também temos no Instagram, né, no Telegram, perdão, e temos também, né, o grupo fechado do Facebook. Essa semana ainda é aberta aqui no meu Facebook particular, mas a partir da outra semana já estará no nosso Facebook da Escola dos 5 Ministérios, aonde é privado, somente os alunos podem estudar. Então, se você quiser fazer parte, entre no grupo aí, clique e vá para lá e estar conosco lá. E lá tem as imersões que nós fazemos em algumas cidades e aqui também na Igreja do Amor aqui em Colorado. Ok, querido? Eu vou estar compartilhando o link aqui agora. Eu vou esperar você também compartilhar o link aí, convidar os seus amigos, convidar a família para participar dessa aula. Você pode estar fazendo pergunta nos comentários, pode estar conversando conosco, e seja muito bem-vindo. Você possa aprender muito da palavra, como eu tenho aprendido, e tem sido sobrenatural na minha vida, ok, querido? Vou te dar alguns minutinhos para você compartilhar, enquanto eu compartilho também. Já nós vamos orar para começar.
Amém, queridos? Vamos começar então, vamos orar. Nós estaremos orando, já estaremos dando início aí, tá? E aí a gente vai dar a introdução. Eu acredito que hoje nós temos dois assuntos muito importantes para nós aprendermos, fazem parte da nossa fé, da base da nossa fé, nós podemos estar aprendendo de forma muito poderosa. Espero que seja esclarecedor para vocês, tá bom? Vamos lá, queridos? Vamos lá então. Vamos orar, né? Vamos orar, falar com o Papai do Céu para a gente começar a nossa aula. Quero cumprimentar a todos aí que estão conosco já e os que vão entrar, tá bom? Pai, no nome do Senhor Jesus, quero agradecer fielmente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos aqui na Tua presença, Tua palavra está aberta, Tuas escrituras serão expostas ao nosso espírito, à nossa alma. Pai, o Teu Espírito está em nós, dentro de nós, mas também está sobre nós, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos direcionar. Pai, nos ajuda a entender todas as coisas, nos ajuda a vencer, a avançar, a ir além. Derrama do Teu Espírito, da Tua glória, que todos que estão aqui possam sentir a presença do Espírito Santo fluir em nós e através de nós para a grande sociedade, para esse povo, para o povo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos sobre cada um que está aí conectado conosco, que ele possa também ser tocado pelo Teu Espírito, ser movido pelas águas do Espírito, transformado, imergido, batizado na glória do Senhor. Peço, Senhor, a Tua presença de uma forma majestosa nas casas, nos trabalhos, através dos aplicativos onde eles estão assistindo essa aula, e que eles possam ser cheios do Teu Espírito. É o que queremos, declaramos a Tua palavra hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos lá. Querido, nós fizemos aqui uma panorâmica. Eu queria ter feito isso com você, mas eu cheguei e fiz primeiro. Então, sempre quando nós vamos tentar entender a economia de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus irá fazer, nós precisamos traçar uma linha de fora a fora, e dentro dessa linha, que nós chamamos essa linha de linha cronológica, né, a linha cronológica dos tempos, aonde mesmo na eternidade futura, após o milênio, e na eternidade passada, antes de Adão, nós precisamos tentar colocar as coisas dentro da sua cronologia, dentro do seu tempo, para entender o mover de Deus, o que Deus está fazendo, querido. Porque é nesse propósito de entender o que Deus está fazendo, que nós vamos entender o que Deus vai fazer, né? O que Deus ainda está por realizar na nossa vida. Então, nós traçamos aqui uma linha roxa, eu espero que você consiga vê-la. Nessa linha roxa ela está com alguns pontos e alguns nomes, então nós vamos se atentar por cada ponto e depois nós vamos delinear todo um projeto. Nós entendemos que existe nessa linha cronológica de Deus, nós entendemos que há a eternidade passada, que nós chamamos de Kairos. O Kairos de Deus, querido, é o tempo, é aquilo que não tem tempo, né? Não é como o tempo manda, é o mundo de Deus. O Kairos é onde nós não temos dias, horas, mês, ano, né? Não tem noite, não tem dia. O eterno de Deus, segundo Apocalipse, ele disse, é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, né? A Bíblia vai dizer em Pedro que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como 1000 dias, um dia como 1000 anos. O que quer dizer? Que o tempo de Deus é incalculável. Não tem como eu calcular quantos bilhões e bilhões e trilhões e quadrilhões e aí vários milhões de anos aconteceu até o surgimento de Adão. Não há uma data precisa, né? Quando aí o cientista diz que a Terra tem bilhões de anos, não é uma mentira, é uma verdade, apesar que o homem está dentro de um processo de 6.000 anos, né? Que o homem existe na Terra são 6.000 anos, segundo a nossa cronologia bíblica, né? Mas a eternidade de Deus, a eternidade passada, essa não, ela existe muito mais tempo, né?
Tem aí os dinossauros, tem aí, né, fósseis de tempos pré-históricos, aí nós dizemos pré-adâmicos, né, antes de Adão, e nesse tempo aqui está dentro da cronologia, mesmo dentro do nosso cronos, sim, mesmo que nós não podemos calcular. Após o milênio, nós temos a eternidade futura. A eternidade futura também chamamos de Kairos de Deus, ou tempo de Deus, aonde estará o homem perfeito, o homem vencedor, aonde conclui tudo que o Senhor está administrando, a organização de Deus, né? Nós chamamos de, né, essa escola que estamos fazendo aqui desses 30 dias, é o caminho do vencedor. Dentro do caminho do vencedor nós estamos estudando a economia de Deus, a organização de todas as coisas. Então, querido, aí, depois que surge Adão, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14, vai dizer que Deus criou o sol e a lua para dias, para meses, semanas e dias. Então, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 14, mas lá no versículo 14, no quarto dia, quer dizer que começa a contar o que nós chamamos de Cronos, que é a cronologia do homem, dos 6.000 anos, ou na verdade os 7.000 anos, que é a era humana. A era humana é 7.000 anos, processo de restauração de Deus. Amém? Então nós temos esse processo, e esse processo é tremendo, porque aqui nós vamos entender o amor de Deus, o processo do amor de Deus. Eu posso até colocar aqui, ó, amor, porque é dentro do cronos do homem que Deus vai manifestar o amor dele para conosco, o amor dele para com a nossa história. Então, querido, preste atenção em tudo isso que nós vamos explicar. Nós já aprendemos sobre Colossenses 1, do 13 ao 20, que vai falar da eternidade de Deus. Efésios de 1 a 3, que é a administração e a economia de Deus, está em Efésios 1, de 3 a 20. Mas hoje nós vamos entender o processo, né, que nós chamamos aqui a origem do homem, e destino do homem. Então existe uma origem e existe um destino final do homem. Essa origem, o homem foi feito tricotômico. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Tricotômico. Isso, tricotômico. Ou foi feito alma com o corpo espiritual e com o corpo físico. A alma é o ser, é a personalidade do homem. O corpo espiritual para se interagir com Deus, para se interagir no mundo, nós podemos dizer, mundo invisível ou eterno, ok? E um corpo físico para agir no mundo visível ou natural. Então o homem, segundo uma religião chamada espiritismo, ele sempre vai olhar para algumas pessoas e dizer: olha, você é médium, você tem uma aura especial. Na realidade, todo ser humano, todo homem é médium. Por quê? Porque o homem é o único ser criado por Deus que media dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Ele é o único homem, o único ser, a única criatura criada no mundo que pode mediar dois mundos. A alma dele está conectada no corpo espiritual, aquele que tem Cristo dentro dele, e a alma dele está conectada no corpo físico e pode interagir com o mundo físico. Ele é o único ser que pode fazer essas coisas. O animal não pode, o anjo não pode. Apesar do anjo se locomover, estar entre nós, ele não pode comunicar conosco, ele não pode interagir conosco,
da mesma forma que o homem, o ser natural, ou o homem natural, né? Então, querido, entendendo isso, nós precisamos entender esse homem original. Quem é esse homem original? E por que o Senhor precisou fazer um processo de restauração do homem? O que aconteceu, né, nesse homem? O que aconteceu para que Deus pudesse fazer todo um projeto de restauração? Precisou que Cristo viesse, morresse por nós, fosse restaurar o homem. Qual foi o processo? O que aconteceu? E para isso nós precisamos entender o homem, né, que está lá em Gênesis. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Vamos lá, querido, voltei. Vamos lá, então, esse homem, ele foi criado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, homens e mulheres façamos, e que o homem frutifica, multiplica, né, enche a terra e domine sobre ela. O homem, a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, ele foi criado no Espírito, foi criado o homem espiritual, o homem no Espírito dentro, né, Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Deus elegeu nele, né, antes da fundação do mundo. Então, antes de fundasse o mundo, nessa fundação do mundo cósmico, do mundo visível e invisível, o Senhor criou o homem corpo espiritual. E aí lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o homem fez o homem do pó da terra, que aí é o corpo físico. O homem fez um corpo físico, porque ele já tinha um corpo espiritual, o corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual de Deus. Deus fez do pó da terra um corpo físico e soprou dentro desse corpo e se tornamos alma vivente. Eu vou até colocar aqui, alma vivente. Alma vivente. Então o homem se tornou tricotômico. Como Deus é triunidade, ou são um Deus em três pessoas, o homem também se tornou tricotômico. Por quê? Porque a mesma maneira é a sua imagem, a sua semelhança. Então, querido, esse homem tricotômico, agora ele tem duas ligações, né? Eu vou colocar aqui, aqui mesmo, tem um mundo físico, não. Mundo físico e o mundo espiritual. Então olha só, presta atenção, querido. Nós temos dois mundos, que é aonde o homem, no seu projeto original, o homem ele tinha contato com Deus, ao mesmo tempo tinha contato com o mundo físico. E como acontecia isso? Acontecia pelos seus atributos, né? Como o homem é tripartido, ou tricotômico, ou tripartido, Deus criou o homem em três fases. Criou o homem no espírito, depois criou o corpo do pó da terra, soprou nesse corpo e se tornou alma vivente, tricotômico. Em cada parte deste homem existem três funções: no espírito, na alma e no corpo. Esse homem é o homem original, o homem completo, o homem perfeito. Se ele ainda não era perfeito, porque não tinha comido da árvore da vida, mas era um homem que tinha condições, como nós temos hoje, de interagir nos dois mundos. Só que não era eterno, ainda não era esse homem perfeito, porque não tinha comido da árvore da vida. Mas, amado, esse homem, em Adão, aconteceu alguma coisa. Em Adão aconteceu o pecado. E quando o homem morreu, antes vamos falar dos atributos de cada corpo físico. Então, do espírito, o homem tem comunhão no espírito. Como o homem é tricotômico, cada parte do homem também é tricotômico. Então o espírito é dividido em três partes. Tem três funções dentro do corpo do homem.
ele tem é a única parte do homem, o Espírito é a única parte do homem que tem comunhão com Deus, que está ligado com Deus, é um com Deus. Sendo um com Deus, a consciência pode se manifestar. Essa consciência é a consciência do que é a vontade de Deus, porque ele está em comunhão com Deus. E aí ele tem a intuição. A intuição é o que nós chamamos de revelação, é o entendimento de fazer algo, de realizar algo. Essa intuição agora, ela conecta com a alma do homem, que é o próprio homem, conecta nos pensamentos do homem. Então Deus, ele entra pelos nossos pensamentos, o que pensamos, e o que pensamos motiva as nossas emoções. Se eu penso em algo mal, eu fico triste. Se eu penso em algo bom, eu fico feliz. E as minhas emoções delegam as minhas vontades da alma. A vontade da alma toca na minha locomoção, que é os meus 5 sentidos. É através das vontades da alma que eu tenho locomoção. Eu tenho cheiro, eu vejo, eu ouço, eu falo e eu toco. E aí eu tenho a expressão, eu me expresso nesse mundo e eu tenho os meus instintos naturais do meu corpo. Então esse homem aqui seria o homem original de Deus, com todas as funções ativamente corretas. Mas quando o homem pecou, o pecado entrou no homem, querido. O que aconteceu com o homem? Automaticamente o corpo espiritual dele morreu. Então, quando o pecado, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12: por um homem entrou o pecado no mundo. Vamos ler esse texto, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5,12 vai dizer assim, ó: então quando o homem original, que tinha conexão com o mundo invisível e eterno, o pecado entrou, a Bíblia diz que o homem, ele morreu no corpo espiritual do homem, morreu como que é morte, é desligar. Morrer é desligar. Ele se desligou do mundo espiritual, não conseguindo estar conectado com o mundo espiritual, com o mundo de Deus. Então, não estando conectado ao mundo de Deus, querido, o que aconteceu? A partir daquele momento, o homem não conseguia mais sentir Deus, não conseguia mais ter conexão com a vontade de Deus. O homem saiu da economia de Deus, do propósito original de Deus. O homem perdeu todo o projeto eterno de Deus, perdendo tudo o que Deus tinha planejado, entregando o reino da terra a Satanás e perdendo a herança do céu, que era o próprio Deus, porque ele desconectou de Deus, porque o homem, o corpo espiritual do homem completo se perdeu, ficando somente o fôlego de vida, né, por um período, porque agora o homem deixou de ser eterno para ser um homem natural, né, ou agora mortal. E o homem agora, a alma do homem, o seu pensamento, suas vontades, seus pensamentos, emoções e vontade, agora criou vontade própria, decisão própria, ok? E agora ele tem as suas próprias vontades, ele tem o seu livre-arbítrio, ele tem desejo de si mesmo por causa do pecado. Por causa do pecado, o corpo físico começa a apodrecer, a morrer, e a alma começa a se corromper, se perder e criar novos hábitos, novas vontades, novos hábitos maus, hábitos egoístas, egocêntricos. O homem tornou o Deus de si mesmo, o Deus das suas próprias vontades e não da vontade de Deus. Então todo homem, lá em Romanos capítulo 12, Romanos está depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, depois de Atos. Diz assim:
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, então o pecado ele entrou por um homem, e o pecado a morte, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, querido, por causa desse pecado, do pecado do homem chamado Adão, e a palavra homem chamado Adão significa Adamá, ou Adão, ou humanidade. Toda a humanidade que nasceu de Adão, nasceu morto, no corpo espiritual. Isso está lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 5, Deus vai fazer a correlação do homem antes do pecado e do homem após o pecado. Ele diz assim, ó: este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, Deus nunca chamou Eva de Eva, Deus chamou Eva de Adão. Por quê? De humanidade. Ok, querido? Quem chamou Eva de Eva foi o próprio Adão, que colocou o seu nome. Mas no versículo 3, já tem o pecado. Aí ele diz assim: e Adão viveu 130 anos. Então já está contando os anos de Adão, porque o tempo de Adão dentro do jardim do Éden, nós não sabemos a quantidade de anos que ele viveu. Milhões, bilhões, nós não sabemos. Mas a partir do momento que entrou o dia e a noite, ali começou a se contar. Ele diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome Sete. Quando Adão já teve o filho Sete, esse filho chamado Sete, ele já veio com a consequência do pecado, que é o que? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então Sete, ele já nasceu debaixo da maldição do pecado, da morte. Então ele já, por que da morte? Porque ele já não tinha mais a conexão com Deus. Ele já tinha o corpo espiritual morto. O corpo espiritual dele já não tinha conexão com Deus. Ele já não conseguia entender os propósitos de Deus, os planos de Deus. Então ele estava morto no espírito. Quando isso acontece, lá em Gênesis mesmo, Deus já começa o processo de restauração, que é o que nós vamos aprender hoje. Ok? Então nós precisamos entender esse processo para que você entenda que o plano original de Deus nunca mudou. Sempre foi o mesmo. Sempre Deus quis a mesma coisa, e Ele está trabalhando todo o universo, irmão. Ele está trabalhando toda a existência humana para cumprir o mesmo propósito original, fazer o homem se tornar o propósito original. Amém, querido? Vou tomar água. Juzinha da Silva, tudo bem? Você está aí online? Se você estiver aí, diz um oi para mim. Nós temos duas pessoas aí, é você que está aí. Se você estiver aí, nós estamos abrindo uma Life Homes aí em Vilhena, tá? Estamos para começar a Life Homes aí em Vilhena, Nós temos uma aí, mas está parada por questão desse decreto. Nós estamos para começar uma outra, então fique preparado. Assim que nós estivermos aí, voltamos a estar juntos aí, tá bom? Voltamos para cá, querido. Então, agora começamos o processo de restauração do homem. Por quê? Porque o homem, que é uma alma e tem dois corpos físicos, é um homem com dois corpos, um corpo espiritual e um corpo natural, como diz Paulo, Mas o corpo espiritual, que é o fôlego de vida,
que esse corpo espiritual, que é o fôlego de vida, precisava comer da árvore da vida, que ele não comeu, mas ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo eternamente. Então, porque o homem perdeu o corpo espiritual, Christopher, é aí que está a eternidade, é aí que está o tchan da eternidade. Porque o corpo espiritual me dá a entrada à eternidade. Então, quando eu tenho um corpo espiritual, isso me dá acesso à eternidade. A eternidade não é tempo, Christopher, como nos ensinaram nas igrejas, né? Dizendo, que você vai ser eterno. Não, a eternidade está em Deus, porque Deus é a eternidade. Deus é a vida de Deus, é a pessoa de Deus, é eterna. A eternidade tem um nome. A eternidade se chama Deus. Então, quando nós morremos no corpo espiritual, Cristo, nós morremos para a eternidade, perdendo o contato eterno, a vida eterna, entendeu? Cara, isso é muito forte, porque isso desmistifica tudo que nos ensinaram na igreja. O que nos ensinaram na igreja? Que nós precisamos viver uma vida totalmente completa e santa, 7.000 anos, para ter a eternidade, e a eternidade é uma recompensa, e essa não é a verdade. A eternidade é voltar a estar em Deus, é reconectar com Deus. Por isso que a palavra religião significa religar. Está aí comigo, querido? Fala alguma coisa aí. É religar. Então, o que acontece? Quando o homem ele perdeu o corpo espiritual, ele perdeu a eternidade, ele perdeu o que é o tempo eterno, ele perdeu a conexão do mundo eterno, do mundo invisível, do mundo que é eterno. Ele perdeu quando Adão morreu, e morreu o corpo espiritual, o fôlego de vida. Não só o fôlego de vida, mas a conexão, a oportunidade de estar na eternidade. Então aqui o homem se tornou somente um corpo físico. Um corpo físico que é uma alma que está dentro de um corpo físico e tem um fôlego de vida, mas não o fôlego eterno, não o espírito eterno, que é uma diferença entre fôlego de vida e espírito eterno, ok? Então nesse tempo, Deus começa então o processo de restauração. Qual é o processo de restauração do homem? Qual é o único propósito do homem? É aqui que está o tchan. É aqui que está tudo que está escrito nessa Bíblia aí sua, que está sobre a sua mesa. É esse processo eterno, a qual Deus tem todo o trabalho. O que? Fazer esse homem aqui, esse homem aqui, que era tricotômico, perfeito, mediador de dois mundos, do espiritual e do natural, esse homem voltar a se reconectar com Deus. Esse é o processo completo. Pastor, e o reino dos céus? O reino dos céus é só uma recompensa por nós termos reconectado e ajudado a outros a reconectar. Então, se você me perguntasse assim, pastor, qual é o trabalho de Deus dentro de toda a história do homem? Reconectar o homem a Deus. Reconectar o homem ao mundo espiritual, ao mundo eterno, aonde tudo é eterno. Então o Evangelho, Cristo, não é complicado quando você se explica. Então, se você hoje vem aqui, você vai dizer, pastor, no Kairos passado de Deus, o homem era perfeito, tricotômico. Ele tinha uma alma com dois corpos, ele se interagia. Ao mesmo tempo ele estava no mundo espiritual, diante de Deus, falava com Deus, entendia o que Deus queria completamente, ele era como Deus, semelhança e imagem, mas automaticamente ele estava na terra e ele interagia com seres criados, animais, minerais, vegetais, marinhos. Ele tinha essa conexão, mas quando o homem morreu no corpo físico, ele perdeu a conexão com o mundo espiritual, com aquilo que era Deus, com o mundo de Deus. Por isso, quando Deus vai no jardim, e é muito interessante porque Deus diz, Adão, onde você está? Dá a entender que parece que Deus não sabe onde está Adão, se Adão está atrás de uma árvore, se Adão está dentro do rio, escondido. Não, Deus sabia onde estava Adão, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente.
mas Adão não sabia onde estava mais Deus, porque é Adão que se perdeu de Deus, é Adão que se desconectou daquilo que era Deus. Então Deus precisou soltar a sua palavra, o seu verbo, e esse verbo é Cristo. Então a primeira manifestação visível de voz de Deus foi: Adão, onde você está? Foi a primeira vez que Deus disse: Adão, onde você está? Então Adão ficou com temor, com medo, porque ele teve que ouvir a voz de Deus. Por isso que o Evangelho, Cristo, a Bíblia diz que coube a Deus salvar o mundo pela loucura do Evangelho, da Boas Novas. Então é por isso que a Bíblia diz: olha, Timóteo, pregue em bom tempo, pregue, fale, porque só tem uma maneira de um homem reconectar com Deus, é através da palavra. Deus já mostrou isso lá no jardim do Éden. Então, quando esse homem, ele morreu aqui no corpo espiritual, ele perdeu a conexão com o mundo invisível e eterno. A Bíblia diz que o homem perdeu a comunhão, perdeu a consciência e perdeu a intuição. Ele perdeu a comunhão porque ele desconectou de Deus. E desconectando de Deus, ele perdeu a consciência, a plena vontade de Deus para o homem sobre a terra. E perdendo a consciência, ele não consegue ter intuições de Deus, daquilo que é somente pleno. Então ele começa a ter que agora usar a sua alma no lugar. Ele começa a ter que ter pensamentos daquilo que talvez seja bom ou mal. As suas emoções são afetadas porque ele não anda na plena consciência de Deus. E as suas vontades agora começam a variar. E principalmente as nossas vontades sempre é o que é bom para nós, não o que é bom para todos. Então o homem começa a se perder. A sua locomoção, o que vê, o que olha, o que pensa, o que fala, não é mais a vontade de Deus, porque ele perdeu o que é eterno. E ele tem a expressão desse mundo, de matar, de ser mal e tudo mais. E a sua intuição, o seu instinto é de sobrevivência. Enquanto Deus tinha um outro plano para o homem. Nisso, Deus precisa agora começar um processo de restauração. Em alguns pontos, e eu vou falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, para que você possa entender, querido, qual é o processo de restauração. Mas eu não estou falando aqui do reino dos céus, de galardão, de disciplina, de milênio. Eu vou falar só do que era original, ou de que se vai se tornar original de novo. Amém? Você está entendendo aí, querido? Comparte comigo aí. Por que isso é importante nós entendermos? Porque vai desmistificar algumas coisas aqui no centro, né? Essa é a cronologia do homem, né? Adão, Noé, Abraão, Moisés, a cruz de Cristo, né? Lógico que dentro desse processo tem Davi, tem Samuel, tem juízes, tem sacerdotes, profetas, mas nós vamos colocar os pontos mais importantes. Então nós começaremos com a história de Adão, o que aconteceu em Adão, qual foi a profecia que Deus deu em Adão, o que Deus estava expressando em Adão, Noé, o que aconteceu na vida de Noé, o que aconteceu na vida de Abraão, o que aconteceu na vida de Moisés, por que eles são tão importantes, né? Nós poderíamos colocar aqui também Elias, né? Mas vamos deixar para outro estudo. O que aconteceu em Jesus, né? Aí veio o período da graça, que é a igreja, depois virá os 7 anos da grande tribulação e o milênio, e aquilo que se torna totalmente original. Ali o verbo surgiu, é isso aí, tio, verdade. O verbo surgiu no jardim do Éden, né? No mundo físico, né? Já existia o verbo, né? Quando Deus diz: haja luz, haja as plantas, haja terra, haja expansão, haja luminares, esse haja é Cristo, é a palavra em ação, é Cristo, né? Mas a primeira vez que agora Deus teve que buscar o coração do homem, coração a gente fala de alma, né? Reconectar o coração do homem em Deus, foi através do verbo, da palavra, porque Adão não sentia mais Deus. A Bíblia é bem clara, ele diz assim: quando ouvi que o Senhor vinha passeando no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Então o homem teve que ouvir, né, com seus ouvidos físicos. Então quer dizer, a sua alma
decidiu e ouviu e entendeu que Deus estava no jardim e se escondeu. Por quê? Por causa da sua emoção, medo. Então, o pensamento dele era o quê? Estou nu. As emoções dizem, estou com medo. E a vontade dele, vamos se esconder. Entendeu? Então agora, esse homem que agora, ele é tricotômico, porém uma parte dele está desconectada com Deus, né? Está desconectada de Deus, agora toma decisões sozinhas, né? Então no processo de restauração desse homem original, o Cristo, né? Desse homem que agora o corpo espiritual dele está morto para com Deus, para com o mundo de Deus. Então o homem, ele caminha na terra, por isso que a Bíblia diz, lá em Coríntios, né, a Bíblia vai dizer que o homem, Coríntios capítulo 2, de 10 a 14, diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele parece loucura. Por quê? Porque ele não tem, né, o espiritual dele está morto, aquilo que deveria estar conectado com Deus. Amém, querido? Então vamos lá para Gênesis capítulo 3, para a gente começar a entender aí o processo de restauração do homem. Deus, ele é muito organizado na sua economia, na sua administração, no seu governo. Deus não faz de qualquer maneira. Então ele faz um processo correto, né? E aí nós precisamos entender que para interagir, para que o mundo, presta atenção, Christopher, para que o mundo espiritual interaja no mundo, para que o Kairos de Deus entre no cronos do homem, precisa de um corpo. Precisa de um corpo, precisa de locomoção, expressão e intuição. Então, todo ser espiritual que está no Kairos de Deus, que é o mundo de Deus, é o mundo invisível, eterno, e ele precisa entrar no cronos do homem, ele precisa ou possuir um corpo, ou roubar um corpo, ou entrar ilegalmente, né? Por isso que demônios, quando se manifestam nesse corpo, ele pode se manifestar ilegal? Pode, só que ele será punido por isso. No milênio, os anjos e os demônios serão punidos por isso, e nós também. Então, a serpente, quando ela entrou no jardim do Éden, ela teve que possuir o corpo da serpente, entendeu? Ela teve que entrar no corpo da serpente, possuir ilegalmente, porque o corpo não era dela. Isso é ilegal. Tomar o corpo de uma outra pessoa é ilegal. No mundo espiritual, isso é uma lei, é um princípio espiritual, né? Esse espírito não pode habitar em outro corpo, porque ele não tem corpo e ele não pode habitar. Então ele possuiu o corpo de uma serpente, e isso é uma entrada no cronos do homem ilegalmente. Então o que Deus faz? Deus precisa entrar nesse mundo chamado Caio, o cronos do homem, legalmente, porque Deus não quebra princípios. Meu Deus, pegou aí, Júnior? Pegou aí? Deus não quebra princípios, Deus não quebra a sua própria palavra, Deus não muda aquilo que Ele determinou. Vou colocar aqui, ó, Salmo 115, versículo 16, Salmo 138, versículo 2. Esse é o princípio que Deus não quebra, Cristo. Pegou aí, Júnior? Meu Deus! A serpente entrou ilegal nesse mundo. Ela teve que possuir um corpo alheio, um corpo que não era dela. Aquele corpo não era da serpente, ela não podia possuir. Aquele corpo não era de Lúcifer, não podia possuir o corpo da serpente. Mas o demônio, Satanás, possuiu o corpo dela ilegalmente. Ele se manifestou nesse mundo. Isso é ilegal. Ele será punido por isso. Mas Deus não. Deus pode possuir qualquer corpo. Deus é Deus, mas Ele não faz isso por quê? Porque ele preza pela sua palavra, Ele não quebra princípios. Então Deus precisou criar um processo de restauração do homem,
para que ele venha a esse mundo de uma forma correta, dentro dos princípios estabelecidos por Deus, por Ele mesmo. Por isso que Ele não quebra princípios, jamais. Ele não quebra princípios, João. Então, o que acontece? Dentro desse processo, por isso que o Senhor fala, processo de restauração do homem. Restauração de que homem? Esse homem original, o homem tricotômico, um homem com dois corpos, um corpo que interage com o mundo físico e um corpo que interage com o mundo espiritual. Esse homem, a partir de Adão, a humanidade que saiu de Adão, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz que todo homem que nasceu a partir de Sete foram homens mortos, que não tinham conexão com Deus. Então esses homens não conseguem interagir com Deus, não conseguem ter o pleno entendimento de Deus, o pleno entendimento desse processo eterno, desse homem original. Então Deus começa um processo, e Deus começa plantando o quê? Primeiro, Deus começa plantando decretos, querido. Tudo que Deus faz através da palavra. Anote isso. Tudo que Deus vai fazer na terra, Deus vai fazer através da palavra. Por quê, pastor? Porque o texto diz assim: passarás os céus e passará a terra, mas as minhas palavras permanecerá para sempre, ou trocando aí o termo, eternamente. Então tudo que Deus faz através da sua palavra é para cumprimento desse homem original que estará na eternidade futura no Kairos de Deus. Uau! Glória a Deus! Que tremendo isso aí, querido, tremendo mesmo. Entendeu isso? Então, dentro desse homem original, desse homem perfeito, Deus começa em Gênesis capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, versículo 14 em diante. Vamos começar a partir do versículo 9. Esse é o primeiro texto, eu deixei aqui, ó, coloquei do 1 ao 24, tá? Eu deixei ele aqui para você ter ele aí no quadro, e também no banner que eu vou estar enviando para você lá nos grupos, para você ter ele, para você usar para ensinar a outras pessoas. Pode também usar esse quadro para ensinar, tá? É bom sempre estar lá fazendo os downloads dos banners, guardando no seu computador ou no seu celular. Ele diz assim, ó, Gênesis capítulo 3, 9, diz: e ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Disse-lhe: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comeste? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheiro, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldito será mais que toda fera, e mais do que todo animal do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da tua vida. Presta atenção. E porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui está a primeira palavra profética que Deus liberou. Aqui o Senhor começa o processo de restauração do homem. Processo de restauração do homem. Como assim, pastor? Ele vai dizer lá no 15, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. A mulher multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção, com dor dará à luz filhos,
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: por que deste ouvir a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e caldos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. E chamou Adão o nome da tua mulher Eva. Está vendo que foi Adão que chamou, não foi Deus? Porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e as vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda as mãos e tome toda a árvore da vida, e come e viva eternamente, aí vive eternamente no pecado, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então presta atenção, olha que tremendo. Aqui o Senhor dá a primeira palavra. Não tem espaço no quadro aqui para escrever, mas eu queria escrever. A primeira palavra foi: da semente dessa mulher chamada Eva, pisará a sua cabeça na cruz do Calvário, e Satanás ferirá o seu calcanhar. Então aqui o Senhor dá uma palavra profética, que nasceria um descendente. Vamos colocar aqui embaixo, vamos puxar aqui. Como é que escreve descendente, gente? Semente, a palavra semente, ela vem do derivado de sêmen, ou de algo que produz vida. Então essa descendência é uma semente. E o que nós temos que fazer com semente? Plantar ela. E plantando essa semente, nascerá uma multidão de sementes iguais. Não sei se você está me entendendo. Então ele diz: ó, da semente da mulher nascerá um. Então da linhagem dessa mulher, que vai correr por toda a história, por quase 4.000 anos, correrá uma semente, um fruto, uma descendência, que nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Esse nascerá um, que é Jesus, nasceu de uma maneira natural, nasceu de uma maneira legal na terra. Não foi ilegal. Até quando Deus fez Adão, tricotômico, Deus fez de uma maneira legal. Então Jesus também virá da maneira legal, nascendo nessa terra, tendo um corpo físico para interagir com o mundo físico, mas recebendo o Espírito para interagir com o mundo espiritual. Então olha que tremendo, querido. Sabendo que agora nós temos uma semente. Essa foi a primeira palavra que o Senhor declarou após o jardim do Éden, após a queda do homem, na sentença que Deus deu ao homem, à mulher e à serpente. A serpente lhe disse: olha, você vai viver rastejando, será mais maldita que todos os animais, rastejando, e do pó da terra comerá. A Bíblia diz que o homem é o pó da terra. Então do pecado da carne do homem, Satanás se alimenta, a ponto de aqui no jardim, Cristo, a serpente ser somente uma serpente, mas lá em Apocalipse, lá na grande tribulação, ele já é um dragão vermelho, gigante, porque ele teve 6.000 anos para se alimentar do pó da terra, se alimentar do pecado do homem, ok? Para a mulher ele disse: olha, multiplicarei as suas dores. Por que ele disse multiplicarei as suas dores? Porque a igreja de 2.000 anos, que é o tempo, né? Aqui é o tempo da semente nascer, da semente ser enterrada, da semente. Então nós podemos dizer que a igreja é esse útero do filho varão.
A semente foi Cristo, plantada nesse útero chamado igreja. E agora tem 2000 anos que a igreja está tentando gerar, está chegando o momento do parto, onde vai nascer, né, o fruto dessa semente perfeita, que é o filho varão. Agora presta atenção, e para o homem, ele disse, maldita é a terra por sua causa, né? Vai trabalhar do suor do seu rosto e tal, até que do pó volte, até que se cumpra todas as coisas. Então aqui, o Senhor deu a palavra profética, ou declarou como seria o processo de restauração do homem. Seria que essa semente nasceria um. Amém? Agora Deus precisa proteger essa semente, porque automaticamente Satanás agora vai fazer o quê? Ele vai correr atrás de toda a semente dessa linhagem chamada Israel, para matar essa semente. Toda criança, por que nós temos lei de aborto? Por que nós tivemos, né, no passado, as crianças eram jogadas para o deus Moloque, né, para o deus Moloque lá? Por que nós temos, né, pedofilia? Por que nós temos agora aborto? Nós temos união homoafetivo? É para que não venha mais essa semente, que essa semente não se multiplique desse filho varão. Então, querido, a segunda coisa que nós precisamos estudar é que no processo dessa semente agora, no processo dessa restauração original do homem tricotômico perfeito, em Noé, Deus precisou proteger essa semente. Gênesis capítulo 6, vamos lá comigo. Gênesis capítulo 6. De serpente virou, isso mesmo, Júlio, um dragão, né? Um dragão vermelho, gigante. Então presta atenção, querido. Olha como é que foi, eu fiz o meu estudo hoje, ó. Primeiro eu faço um estudo assim, olha aí. Depois que eu faço o meu estudo assim, eu vou para o computador e faço ele virar isso aqui, que é o que eu mando lá no banner para vocês, entendeu? Então, querido, eu espero que você possa dar valor a esse material que está disponível nas plataformas YouTuber, lá no meu canal do YouTube, está disponível lá no grupo dos 5 ministérios. Você pode entrar lá, né, e compartilhar com as pessoas que você queira. Sabe, querido, convidar pessoas para participar, pastor, mas é meio-dia, um horário meio esquisito, as pessoas estão trabalhando, almoçando, verdade, eu concordo com você, mas é um horário a qual eu tenho disponível para oferecer, e fica gravado. Então, qual é o nosso trabalho? Pedir que as pessoas possam assistir à noite, outros dias, né, e poder estar aprendendo e visualizando, tá? Compartilhe aí com o seu WhatsApp, com os canais, né, aqui no Cone Sul, aqui, né, os grupos do Cone Sul, os grupos do WhatsApp, os grupos do Facebook, para que nós possamos, para que essa palavra, querido, porque assim, eu não sei se você está percebendo, Cristo, não é um culto, é um ensino, é algo profundo da palavra para te dar estrutura, para te dar alimento sólido. Então, por exemplo, você vai entender que você está nesse meio aqui, mas você não é qualquer pessoa, você é o fruto de um processo de restauração, que veio através dessa semente, que passou em Noé, passou em Abraão, Moisés. Deus foi trabalhando, e aí você vai perceber que nunca Deus saiu do controle, Deus sempre estava controlando todas as coisas. Nós já fomos predestinados, porque quando Deus declarou, Ele já firmou todas as coisas aqui na eternidade, entendeu? É igual Salmo, né? Salmo 116 diz que Deus deu os céus é os céus do Senhor e a terra dos filhos do homem. Então Deus decretou que a terra é do homem, por isso que Jesus teve que vir como homem, né? O verbo se fez carne e habitou em nós. Salmo 138, versículo 2 vai dizer que Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Quer dizer, aquilo que Ele decretou nesse processo eterno, Ele não pode mudar e nem burlar. Ele precisa respeitar. O próprio Deus se limitou a respeitar a sua própria palavra. E esse é o grande amor de Deus. E isso é tremendo, porque quando eu entendo esse processo, a minha vida se torna coerente, ou ela se torna uma existência. Porque muitas vezes, eu não sei você, mas eu não sei os irmãos que estão estudando com a gente aí,
mas muitas vezes eu me perguntava, cara, minha vida não tem sentido. Por que eu estou aqui? Por que eu moro nessa cidade? Por que eu não vou para outra cidade? Por que eu tenho essa família? Por que eu não mudo? Né? Não tinha sentido. Mas quando eu entendo esse processo, eu começo a perceber que eu faço parte de algo muito maior do que a minha existência, do que só esse mundinho que eu vivo. Eu faço parte de um propósito eterno, um propósito além da minha imaginação. Entendeu, querido? É algo muito grande e poderoso quando eu começo a perceber o que Deus, aonde Deus me colocou. Entendeu aí, querido? Vamos lá. Então nós começamos a entender, vamos para Gênesis capítulo 6, e aí nós vamos parar aqui porque já é 1h19, né? E 1h30 nós paramos, é 1h30 só de ensino. Gênesis capítulo 6 é a era de Noé e de Abraão, de Adão a Abraão são 2000 anos. Mas no meio existiu uma história chamada Noé, que nós precisamos entender que Deus operou um grande milagre ali, e nós precisamos aprender sobre isso. Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o 12. Você vai entender a realidade daquela geração de Noé. Lembra que o Senhor está protegendo nessa linha azul. A linha roxa é a linha da humanidade, a linha azul é o propósito de Deus, é o que Deus está fazendo. Então Deus diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nascerem filhas, viram os filhos de Deus aqui, vem de Elohim, vem de anjos caídos, anjos que caíram com Lúcifer, se rebelaram contra Deus primeiro e caíram com Lúcifer, depois se rebelaram contra Lúcifer. E ele diz: os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus limita a vida humana. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, coabitaram, tiveram relações, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade homens de fama. Então presta atenção, não vou entrar no contexto, a gente pode fazer uma live especial para isso. Aqui fala dos neofilins, dos teofilins, ali dos filhos dos anaquins, que nós temos aí o gigante que lutou contra Davi, nós temos os anaquins que habitavam na terra de Canaã, quando os filhos de Israel entraram na terra para os espias, e ali havia os gigantes de 6 dedos na mão e 6 dedos no pé. Então, querido, presta atenção, esses são homens híbridos, homens que se relacionaram com as mulheres, filhos de Deus, porque eles eram espíritos criados por Deus, gerados em Deus, e eles coabitaram com as mulheres da terra e geraram uma raça paralela à raça humana. Então, e essa raça paralela, ela foi destruindo, ela foi se corrompendo, ela foi destruindo a humanidade, a ponto de destruir quase toda a terra na sua época, na época de Noé. Então Deus precisou preservar a sua semente, porque da semente nascerá um que pisará a sua cabeça. O que Satanás fez? Ele veio tentando corromper a semente, corromper a humanidade, para que essa semente não viesse
restaurar o homem original, restaurar o plano original de Deus. Então olha só o versículo 3, não vamos falar dos neofinins, teofinins, provar na Bíblia, existem muitos textos que falam sobre isso, mas não vamos entrar hoje no contexto. Versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, quer dizer, toda a alma, toda a imaginação, todo o pensamento, dos pensamentos do seu coração, era só má continuamente. O que Deus entendeu, que essa geração, ela não tinha mais como retroceder, porque os pensamentos do homem, o entendimento do homem era má continuamente, não haveria como salvar. Não haveria mais como restaurar toda a terra já estava má, até o final dos dias dessa geração se corromperia tudo, e não viria a semente para nascer Cristo. Então olha só o que o Senhor diz, ele diz assim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça. Se você puder colocar aí, graça, favor imerecido. Não quer dizer, o Cristo, que Noé era 100% perfeito. Deus achou graça nele, Deus lançou sobre Noé um favor imerecido. Olha a graça se manifestando aí. Aos olhos do Senhor, estas são a geração de Noé. Noé era justo, perfeito em sua geração. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida. Só havia uma família sobre a face da terra que caminhava com Deus. Por que eles caminhavam com Deus? Porque a graça alcançou o coração de Noé. Então a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Presta atenção. Então a humanidade, o Adão da geração de Noé, os Adãos da geração de Noé estavam totalmente corrompidos em seus caminhos, não havia solução. Então Deus precisa enviar o dilúvio para destruir toda a terra, para proteger a sua semente, o seu sêmen, a sua semente, a sua descendência, que viria Cristo. Olha que tremendo isso. Nós estamos entendendo essa cronologia de Deus na terra, entendendo como Deus protegeu para chegar até nós. Isso é poderoso, irmãos, porque Deus sempre está no controle de cada tempo. A linha roxa, a linha do homem; a linha azul, a linha da cronologia humana, ok? De Deus na terra. Então em Noé, Deus então achou graça, e Deus percebeu que se Deus não intervisse no cronos do homem, não entrasse no crono do homem e mudasse a situação, se reservando a família de Noé, que foram 8 pessoas, Noé, a sua mulher, seus 3 filhos e as suas 3 noras, não haveria a descendência do sêmen, da semente de Deus, para que através de Maria nascesse. É interessante, eu quero explicar algo para você aqui bem bacana. Seria um decamado. Presta atenção. Vou colocar aqui, Noé. Quando Deus chama Noé, lê na Bíblia comigo aí. Quando Deus começa a falar de Noé em Gênesis capítulo 5, versículo 32, e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Então quando Deus chamou Noé, presta atenção, o Cristo, ele tinha quantos anos? 500 anos. Presta atenção. Vai para o versículo 18 agora, 6:18. Ele diz assim, vamos ler a partir do 13, vamos ler 6:13. Olha o que Deus diz a Noé.
Ele diz assim: então disse Deus a Noé. Deus agora vai intervir, presta atenção, que tem um remo. Deus vai intervir no tempo do homem, no cronos do homem. Ele diz: então disse Deus a Noé. Isso, que bom, hein? Olha. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disparei com a terra. Faze para ti a arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira o fará de 300 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porá a seu lado. Falei-lhe andares, e falei-as andares, baixo, segundo e terceiro, quer dizer, 3 andares, né? Farei andares, né? 1, 2, 3 colunas, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há o espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Então, quando Noé, Cristo, tinha 500 anos, Deus fez uma promessa para Noé, uma aliança com Noé. Essa aliança é para guardar a semente. Então presta atenção, quando é que Deus faz uma aliança comigo? Quando eu entendo que faço parte desse processo, eu vou colocar aqui, aliança. Quando é que Deus faz uma aliança comigo? Quando eu tenho dentro de mim a semente dessa geração, então Deus precisa guardar essa semente e Ele faz aliança. Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Está escrito no texto: e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, para entrar na arca, presta atenção, ele, mais a mulher dele, mais os 3 filhos, mais as 3 noras. Presta atenção, igual pessoas, 8 pessoas. Agora presta atenção, você vai entender aqui, Cris. Vamos lá. Deixa eu achar o texto. Abre aí, Gênesis capítulo 11, versículo 10. Não, antes, volta. Versículo 7 e 10. 7 e 10. Vou colocar aqui, dilúvio. 600 anos. Presta atenção, E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra, capítulo 7, versículo 10, sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se rompeu todas as fontes das águas do abismo,
e as janelas do céu se abriram. Quando veio o dilúvio, quantos anos tinha Noé? 600 anos. Então Noé gastou 100 anos para construir a arca, que ia guardar a semente de Cristo. Perfeito? Vai lá para 11, agora 10. A Bíblia diz, presta atenção, que Noé gerou 3 filhos, Cristo: Sam, Cã e Jafé. O primeiro, Sam, que é o mais velho. Olha o versículo 10 de Gênesis 11. Ele diz assim, ó: estas são a geração de Sem, o primeiro filho de Noé. Já não vai mais falar de Noé, já está falando do filho dele. Amém, Cristo? Amém? Entendeu? Presta atenção, vou voltar, para você entender. Com 500 anos, Deus chama Noé, Cristo, e faz uma aliança com ele, dizendo assim: Noé, faz uma arca para você. Dentro dessa arca eu vou colocar você, a sua mulher, seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas. Ele tinha 500 anos. Perfeito? Com 600 anos, o dilúvio veio. E a Bíblia diz que entrou essa galera aí lá dentro. E aí aqui no versículo do capítulo 11 de Gênesis, versículo 10, ele vai dizer: essas são a geração de Sem, do filho mais velho. Era da idade de 100 anos. Então, peraí, vou pôr aqui, presta atenção. 100 anos, ó, 100 anos. 100 anos, presta atenção, irmão, você que está me ouvindo. 100 anos foi quando Sem teve o primeiro filho. Ele diz, ó: e gerou Arfaxade, 2 anos depois do... Então presta atenção. Se ele tem 100 anos e ele gerou o primeiro filho com 2 anos depois do dilúvio, quantos anos tinha Noé? Se Noé com 500 foi chamado, com 600 saiu o dilúvio. Aconteceu mais 2 anos depois, ele teve o primeiro filho. Quantos anos tinha Noé? 602. Perfeito? Então quer dizer, presta atenção, 2 anos depois do dilúvio, no ano 602, entendeu? No ano 602, ou na idade 602 anos de Noé, ele teve o primeiro filho. Então quando Deus fez essa promessa aqui, com 500 anos para Noé, o primeiro filho dele nem tinha nascido ainda. E Deus disse: olha, faz uma arca para você, Cristo. Eu vou colocar nessa arca a sua mulher, você, a sua mulher, os seus 3 filhos, mas não tinha nascido nem o primeiro. E Deus já disse: você vai ter 3. E as suas mulheres. E Deus falou: eu vou colocar as mulheres deles. Espera aí, mas nem nasceu nem os filhos nem as mulheres. Mas Deus já tinha declarado que entraria lá dentro. Então quer dizer, Deus cumpre a sua promessa, sem mesmo Deus, as pessoas terem nascido. Deus estava no controle, porque Deus disse: colocarei os seus filhos. Volta lá para você ver, ó, capítulo 6, versículo 18. Ó, mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Quer dizer, como que Deus já sabia que as mulheres iam entrar, sendo que os filhos não tinham nem nascido? Tremendo isso. Isso é tremendo, irmão. Nós vamos ter que parar aqui porque já deu hora. Até passou já. Por quê? Por que eu estou explicando sobre isso? Que Deus, quando Ele declara que Ele vai guardar, que Ele está protegendo, e o que Ele está fazendo no processo, Deus estava no controle de todas as coisas. Os filhos não tinham nascido, não sabia nem quem eram as noras que ia casar, porque não tinha nem filho, mas Deus disse: eu vou colocar dentro da arca, pode ficar tranquilo, só constrói a arca, só cumpre comigo a sua aliança, protege a sua aliança. Tem pessoas que não creem na predestinação, é verdade, tio. Olha aí a predestinação. Tem gente que não crê, né? Mas está aí, ó. Verdade, tio.
Aí, eles já eram predestinados a entrar na arca. E aí, Deus disse, acabou. Você é o cara, hein, tio? Essa aí você buscou lá do fundo do baú. Vamos orar, querido? Vamos orar. Quero agradecer você por estar comigo essa hora, essa 1h36 comigo aqui estudando a palavra. Obrigado, comparte aí, manda para os seus amigos, né? É um prazer, o meu coração está a ensinar as Escrituras, a descobrir fatos, né, reais e verdadeiros da palavra. Isso aqui me alimenta, né? Presta atenção como é lindo a palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus, querido. Não deixe de clicar aí nos links, entrar lá nos grupos, não deixe de enviar para os grupos também. Amanhã ao meio-dia estaremos aqui com mais uma aula estudando. Vamos continuar aqui a partir de Noé, entendeu? O processo, desse processo de restauração do homem, tá bom? Não falte amanhã, estaremos aqui estudando. Eu e o Cristo nunca aparece aqui, mas ele está aqui comigo, me ajuda, me auxilia, é ele que apaga o quadro, ajuda aqui a gente. Muito obrigado, Christopher, tá? Compartilhe com todo mundo. Vamos orar, querido. Ore comigo, né, que você possa realmente desfrutar desse momento especial da palavra, tá, querido? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós glorificamos a Ti. Obrigado por mais uma aula. Essa é a 5ª aula que estamos estudando. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é real e verdadeira, ela tem impactado a nossa vida. Obrigado por cada irmão que está estudando conosco. Obrigado, nós declaramos o Teu Evangelho, o poder do Teu Evangelho, o poder do Teu nome. Eu declaro que invada as casas, Senhor. Eu profetizo sobre cada família, sobre cada pessoa. Eu não estou aqui, Senhor, para enganar, mas eu estou aqui para abrir o entendimento de cada um dos irmãos, que possam conhecer o Evangelho da graça e do reino, e possam entender o propósito eterno de Deus, para que nós possamos viver o melhor dessa terra. Eu abençoo cada irmão, abençoo cada casa, cada família, cada igreja, cada pastor, cada líder de comunidade. Eu abençoo vocês, na autoridade do nome de Jesus, que seja abençoado, que o Senhor Jesus vos abençoe, que o Senhor Jesus vos manifeste, que a bênção do Senhor venha através dele sobre a vida de vocês. Declaro essa palavra verdadeira em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Você possa estar conosco amanhã, a meio-dia. Convida mais pessoas para que nós possamos, ensinar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até amanhã. Um abraço, graça e paz.